Fala pessoal da Via, eu sou o Vitor Faria, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos encontros sobre teatro e comunicação digital. Vamos embora! Muito bem, agora que a gente começou a entender quais são as referências do que tem acontecido no mercado digital, no mercado artístico digital, os experimentos todos que foram feitos nos últimos anos, especificamente mais ativos depois da pandemia para cá, agora que a gente viu como as ferramentas de comunicação foram aperfeiçoadas e como a gente tem utilizado elas todos os dias de uma forma muito intensa para facilitar a nossa comunicação no trabalho, nossa comunicação familiar, enfim. Agora que a gente já viu um pouquinho de tudo isso, a gente viu algumas referências do que vem sendo produzido, de como acessar teatro e arte no mercado digital, no mercado online. E agora a gente começa um experimento, uma pequena pesquisa que a gente vai fazer sem peso, sem necessidade de acerto, uma pesquisa para você experimentar a comunicação digital utilizando o seu celular, que é o aparelho que a gente usa todos os dias para consumir a internet, para consumir o digital. Só que qual que é a proposta? Poxa vida, eu vou gravar um conteúdo sobre o quê? Eu vou falar sobre o que eu nem tenho vontade de ter um canal no YouTube, eu não tenho vontade de ser um comunicador da era digital, eu não tenho vontade de ser atriz ou de ser ator. Mas a ideia não é essa. A ideia é que a gente experimente como utilizar essas ferramentas todas e, para além disso, que a gente use as técnicas que o teatro nos proporciona para estabelecer uma comunicação, mesmo por vídeo, que seja franca, que seja potente, que seja direta. Então, morro de vergonha de gravar vídeo, morro de vergonha. Beleza, vamos encontrar outros caminhos para que você possa experimentar também. O que vai ser importante aqui? A expressão. Ou seja, como você vai se comunicar através do digital. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é entender sobre o que a gente quer falar. Para quem tem o desejo de produzir conteúdo, para quem consome demais o conteúdo digital, seja em um podcast, seja acompanhando um canal, se você já tem esse hábito, talvez seja mais fácil você direcionar qual é o seu interesse. Professor, não assisto nenhum canal, nunca escutei um podcast, mas gosto muito de tocar violão, por exemplo. Essa pode ser a sua via de expressão nesse momento. Então, o que a gente vai entender? A gente vai experimentar, buscar dentro da gente o que é que a gente gostaria de expressar, o que é que a gente gostaria de verbalizar, e a gente vai transformar isso no digital. Primeiro passo, a gente vai encontrar o nosso norte. Então eu quero falar sobre o que eu tenho sentido da pandemia para cá, como essas transformações emocionais aconteceram e como isso impactou na minha vida com os meus pais, com a minha família, com os meus amigos, como as relações se afetaram. Pode ser um exemplo. Eu quero falar sobre o quanto eu gostava de estar com pessoas, compartilhando, vivenciando junto, e isso foi interrompido. Eu quero falar sobre as conquistas que eu obtive no último ano, no trabalho, porque foi muito produtivo para mim, foi muito rico profissionalmente. Ótimo. Encontre um norte. Eu quero ser mais abstrato, eu quero falar sobre sensações. Não tem certo e não tem errado. O que importa é, vamos estabelecer um tema, estabelecer um nicho para que você pesquise dentro de você mesmo esses caminhos, ok? É claro que essa roteirização do que a gente vai fazer vai estar disponível lá no Classroom para que vocês tenham um norte, para que vocês tenham uma sequência, uma escaleta de como fazer tudo isso. Mas o primeiro passo é revisitar o nosso baú, revisitar as nossas memórias. Nosso curso chama Memórias Construídas, então a gente está construindo memórias novas, mas a gente tem muita memória dentro da gente, muita coisa guardada dentro da gente que a gente precisa falar, que a gente precisa expressar, e o teatro propõe exatamente isso. É um movimento de encontro com você mesmo que é muito bonito, que é muito importante. A gente vai utilizar disso migrando para o digital. Revisitou o seu baú, entendeu memórias aí que você quer acessar, entendeu sensações que você quer acessar, entendeu sobre o que você quer falar, beleza? Agora a gente precisa pensar no visual disso tudo. O visual, ele compõe a comunicação em 100%. Então, se eu quero chamar a atenção de algo, se eu quero que o seu foco, enquanto estiver me assistindo, esteja em algo específico, eu vou trabalhar com isso no visual, na cor que eu vou estar usando, no fundo que tem no meu vídeo, na iluminação que eu estou utilizando, no ruído do som, enfim, tudo isso compõe o visual inteiro do que você está gravando, do que você está produzindo. Então, vamos pensar no visual. Eu quero gravar algo simples, algo clean, fundo neutro, figurino neutro, algo onde a potência do que eu quero dizer esteja no meu texto, esteja no que eu estou falando, esteja na minha expressão. Ótimo.
Então vamos para algo mais clean, algo mais limpo. Eu quero falar sobre algo vibrante, sobre algo da atualidade, sobre algo pop. Então eu vou estar com uma camiseta com uma cor diferente, eu vou estar com um fundo que converse com isso e eu vou compor uma identidade visual dentro desse meu conteúdo para que tudo isso eleve a potência do que eu estou querendo comunicar. Existem alguns canais que eu acompanho no YouTube, um deles é o Canal 90, por exemplo, que fala sobre acontecimentos dos anos 90 na televisão brasileira até a atualidade. O cenário dele mescla, por exemplo, o vintage retrô com algumas coisas da atualidade. Encontrar esse equilíbrio sobre o que potencializa aquilo que você quer comunicar é fundamental no seu visual. Assim como no teatro, existe uma composição visual toda que compõe um espetáculo, né? Então a composição do figurino, o desenho da iluminação, o cenário todo, a trilha sonora. Então são elementos técnicos que compõem aquilo que o espetáculo quer comunicar. Então aqui é a mesma coisa. Primeiro a gente vai encontrar o nosso tema, encontrar o que será o nosso roteiro. Feito isso, a gente vai entender qual é o visual para comunicar isso. Qual roupa eu vou utilizar, qual fundo eu vou utilizar, eu vou gravar na rua, eu vou gravar com o celular na mão para dar uma perspectiva de movimento e de inquietação em quem está assistindo, vou gravar com o celular parado, estático, para que a minha comunicação seja mais clara e mais serena. Isso sobre planos a gente vai ver um pouquinho também na aula da professora Laís, às terças-feiras, sobre como enquadrar melhor, como experimentar a gravação. Então, estabeleceu o visual, estabeleceu qual é o seu roteiro, a gente começa a executar. Professor, nunca gravei nada, nem áudio no WhatsApp eu não mando. A gente pode experimentar o que deixa você mais confortável, o que deixa você mais seguro, né? Então, quero gravar, mas não quero aparecer. Beleza, fecha a sua câmera do celular ou a sua câmera mesmo, se você tiver, o que você tiver de ferramenta na sua mão. Fecha ela, deixa só gravando o seu áudio. Professor, eu posso filmar da minha janela os carros passando enquanto eu vou lendo um texto que eu escrevi? Pode. O que é importante? Não é a gente estar em primeiro plano, estar aparecendo cara a cara com a câmera, não. O que é importante é como a gente vai expressar esse experimento. E como mesmo o nome diz, é um experimento. Então a gente vai só experimentar a comunicação no digital. Por que a gente vai fazer isso agora? Porque a gente vai entender que a comunicação digital tem muitos recursos técnicos que podem facilitar esse diálogo na produção de um conteúdo. Então, na próxima aula, depois que a gente tiver alguns materiais, o que a gente vai fazer? A gente vai entender como o processo de edição de um conteúdo pode salvar qualquer material. Pode trazer dinâmica, pode trazer agilidade, pode fazer com que a comunicação seja potente, mesmo que o conteúdo seja fragilizado. Porque é isso, a gente está vivendo essa era digital e existem muitos recursos que são maravilhosos, a gente precisa utilizar. Então, esse dinamismo que a internet traz não acontecia nas aulas antigamente, que eram gravadas e passavam na televisão, por exemplo. Era algo mais quadrado, algo mais lento. Hoje a internet bombardeia a gente de informação o tempo todo. Então a comunicação, o teatro, o cinema, as séries migraram para isso também. Tudo precisa acontecer de uma forma ágil e dinâmica, senão o cara que está assistindo se desinteressa. Que é o que a gente falou umas aulas atrás sobre o foco. Então não adianta nada eu ter a ferramenta da internet que é maravilhosa, com um monte de conteúdo do mundo inteiro, mas eu não ter foco sobre o que eu estou assistindo. Eu não ter foco sobre o que eu quero consumir, sobre o que eu quero aprender. A gente perde o foco e consome outras coisas. Então vamos gravar esse experimento. Eu vou deixar esse roteirinho lá no Classroom para que vocês entendam o passo a passo. São 3 passos só. A gente primeiro revisita o nosso baú, entende sobre o que a gente quer falar. Quero escrever um texto, quero tocar uma música, quero só filmar a paisagem do pôr do sol na minha janela. A gente vai entender o que é que a gente quer expressar, o que é que a gente quer comunicar. Feito isso, vamos entender o visual disso. Como eu vou compor esse visual do meu fundo, da minha roupa, do meu cabelo, do meu óculos, ou eu não vou aparecer, vou compor um visual dentro da minha casa, na rua da minha casa, no meu trabalho, vamos estabelecer esse visual. E o terceiro, pôr em prática, gravar, fazer disso virar um material para a gente conseguir trabalhar. Beleza? Acompanhem as aulas durante a semana, entendam que elas são relacionadas, então a gente vai ver outros conteúdos que podem influenciar nos nossos resultados de exercício. Então estejam abertos a experimentarem todas as aulas, porque elas compõem uma outra e vão agregar muito mais na sua formação artística. Acompanhe a Via Cultural, acompanhe o Memórias Online durante a semana e eu espero o exercício de vocês gravadinho para a gente conseguir trabalhar na outra semana. Beleza? Uma ótima semana para vocês, fiquem bem, tchau!